você acha que os pais podem fazer hoje para evitar a dependência química dos filhos? Orientar da melhor forma possível, não mentir. Eu acho que família ajustada não tem problema com droga. Através da educação, não tem outro meio. Eles devem ter mais atenção, dar mais carinho para os filhos. Deve levar no médico, conversar, no psicólogo. E tem outra coisa que eu acho importante, é religião. É fácil entrar nessa vida, é difícil sair. Explicar realmente as consequências das drogas na vida das pessoas. Esclarecer o máximo possível e estar aberto para no momento que tiver um problema, o filho chegar, conversar com o pai. Olá, é com renovada alegria que estamos juntos novamente no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, um convidado muito querido que trabalha com um tema que é da maior importância nos dias de hoje, que aflige a muitas pessoas, muitas famílias, muitas comunidades, é a questão da dependência química. E o nosso convidado é o João Lourenço. Obrigada pela presença, João Lourenço. Uma honra. Minha vontade realizada de estar aqui, né? Que bom. E a pergunta é essa, o que é dependência química, João Lourenço? É interessante que começar falando bem do ponto de vista médico, né? Isso. É uma doença como outra qualquer. E por que isso? Porque as pessoas começam a achar que é apenas uma maneira de viver, ou uma way of life, né? Estar sempre com um cigarro na mão, ou um copo na mão, ou algum baseado no bolso, ou coisa parecida. Acha que isso é um estilo de vida, né, que pode trazer problemas. Não. Né? A dependência química é uma entidade nosológica muito bem estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Né? É uma doença, ela tem uma série de características que a definem, que a descrevem, na qual você pode fazer um diagnóstico muito preciso e começar um tratamento. Porque se não tratar, achar que isso é apenas uma maneira de viver, ou que eu sei como usar, ou aprendi a usar, vai morrer. É uma doença que é fatal. Uma das características dessa doença que ela é ser fatal. Né? E a quem pode ser acometido por uma... quem pode pegar essa doença? Quem pode, né? pegar essa doença? É interessante que essa doença ela não é uma doença contagiosa, né? Então, vamos dizer assim, não é porque você tomou um cafezinho naqueles copinhos de boteco, né? Que é o mesmo que a pessoa toma uma pinga, que você vai pegar a dependência química. Então, isso não é uma doença contagiosa, né? Mas, vamos dizer assim, estatisticamente, observando como é que funciona essa doença, em psiquiatria, em saúde mental, o diagnóstico sempre é pela evolução, não é só por sintomas. Tá. Né? A gente observa que de 10 a 20% da população que passar a fazer uso de alguma substância química psicoativa, pode ser ela lícita ou ilícita, né? Vai acabar desenvolvendo dependência química. De 10 a 20%? Exatamente. É uma predisposição genética, ou seja, uma predisposição mórbida. Não dá para saber quem tem. E como se faz o diagnóstico, João Lourenço? É interessante. O diagnóstico, normalmente as pessoas acham, não tem um exame de sangue? Não, não tem. Não tem um exame de ressonância magnética, tomografia, essas coisas? Não, não tem. Esses exames a gente até pede para o dependente químico para a gente poder estadiar as lesões que ele possa ter tido em função da dependência química. Então, existem sequelas leves, moderadas e graves que dá para você determinar com esses exames, que é a parte médica, a parte psiquiátrica, a parte clínica da dependência química. Mas o diagnóstico é feito, hoje em dia, seguindo uma técnica do Levin e Clark, que é da saúde coletiva, da saúde pública, né? Que é retirar o que a gente chama da história natural da doença. Como, por exemplo, a história natural da verminose, né, que é muito simples. A pessoa vai contar uma historinha para você que você já percebe, puxa, ela deve estar com verme. Que história é essa? Que a pessoa está muito magra, muito pálida, que come muito, que dorme muito. Aí você vai vendo a história dela, ela mora no interior, não tem condições de higiene mínima, mora numa casa sem esgoto, sem água encanada, come o que pega na plantação, que é o mesmo lugar onde ela faz as obras dela, a obra é de evacuar, né? Sim. Aí você começa a perceber que tem uma história, pois tudo isso indica que talvez ela tenha verme. Isso é a história natural da verminose. Okay. A dependência química também tem a sua história natural, né? Com a diferença de que na verminose, se você pedir um exame, né? Ou até pode aparecer no exame de fezes. Na dependência química não tem, né? Então a história natural da dependência química é o que mais faz o diagnóstico. Que a gente divide até essa história em fases para fins didáticos. Sim.
A primeira fase é a fase do uso social, onde as pessoas aprendem a usar. Eu costumo dizer que hoje em dia os adolescentes vão namorar com a droga, tentando ver qual é aquele que melhor se adequa, vamos dizer assim. E é verdade, você vai nas baladas hoje em dia, tem de tudo lá, né? Álcool é o de menos. O álcool é a porta de entrada, o cigarro também. Aí eles vão experimentando outras drogas, querendo efeitos cada vez maiores, né? Juntando drogas, inclusive, né? Hoje está na moda as drogas químicas, né? Que eles dizem que é mais segura, como o êxtase, como o glass, como o doce, que eles chamam que é o ácido lisérgico, né? Que é o LSD, que roda nas festinhas, nas baladas aí, né? Quando a pessoa começa a usar a droga, se ela tiver a predisposição à dependência química, ela passa para outra fase, que é a fase da manifestação da dependência química. Essa fase da manifestação é quando a gente observa alguns sinais que são típicos de quem é dependente químico. Primeiro, é a tolerância ao químico. Precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E aí não adianta só a dose, tem que misturar drogas também. E é quando então ela começa a ter os efeitos colaterais sérios, lesões mínimas, cerebrais, de comportamento, assim. Todo mundo percebe que ela mudou o jeitão dela, né? E aí, se ela não parar aí, ela vai para a terceira fase, que é a fase da dependência propriamente dita, onde ela precisa manter uma certa quantidade de químico no sangue, senão ela passa mal, né? Ou por abstinência, ou por fissura, como a gente fala, vontade de usar muito forte. E aí as lesões cerebrais são maiores, já começam a vir as lesões psiquiátricas. É onde a gente começa a perceber que o dependente químico já está caminhando para o fundo do poço. Essas três fases, o uso social, a manifestação da dependência e a dependência propriamente dita, nos anônimos, nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos, eles têm uma maneira de nomear isso muito interessante, que a gente não esquece, né? Que eu vou falar aqui. A primeira fase é a fase do macaco, que todo dependente químico, quando usa o álcool, a maconha, ou o calmante, seja lá o que for que ele vai usar, ele fica muito diferente do que a maioria das pessoas que são só usuários, né? Ele muda muito o comportamento dele, tanto que ele passa a ser chamado, antigamente, o arroz da festa, né? Arroz de festa. Uhum. Se ele não beber e não usar droga, eles vão dar droga, alguém paga para ele, porque ele fica tão diferente que ele anima, né? E aí o que acaba acontecendo? É a fase do macaco por causa disso mesmo, porque ele é o brincalhão. Depois, conforme vai entrando o fenômeno da dependência, que é precisar de doses cada vez maiores, as lesões começam a aumentar. E aí então ele começa a ficar muito irritado quando as pessoas falam para ele: pô, você está exagerando. E por que as pessoas falam? Porque isso é uma pessoa querida. O dependente químico não é um malandro, um safado, um vagabundo. Mas ele vai começando a mentir, a fingir, a negar a doença. Ele não nega que usa, mas ele nega que está doente. E a negação é um problema inconsciente, não é uma mentira. A mentira é consciente. Ele não mente que usa, mas ele não consegue perceber que tem problemas. E aí o que acaba acontecendo? Nessa fase, quando você vai conversar com ele, ele já está com lesão cerebral, muito irritado por causa do uso das drogas. É a fase do leão. Então, da fase do macaco, ele passa para o leão. É quando ele começa a ir nas delegacias da mulher, porque bate na esposa, bate nos filhos. E eu não estou incluindo só os homens, não. Não, tá? mulheres. As mulheres também, que é um duplo estigma. Sim. Ser mulher e ser dependente químico é um estigma muito maior do que para os homens. Sim. E se esconde a dependência química da mulher porque é feio. Então é aquela que mais demora para ser tratada. Puxa. Né? E a última fase, a gente fala que é a fase do porco, que é quando ele já não toma mais banho, já não se cuida mais, perdeu o emprego, perdeu a autoestima, perdeu a dignidade, perdeu a família, ninguém quer mais aquela pessoa, porque todo mundo tenta ajudar, mas ninguém sabe como ajudar, porque acha que aquilo é só, coitado, ele bebe porque ele está triste. Não, ele bebe porque o pai morreu. E não é, ele tem uma doença compulsiva que tem que ser tratada com conhecimento. Então essas três fases, qualquer um pode perceber. A fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco, né? A fase do porco é uma fase difícil, porque às vezes ele já está no fundo do poço e às vezes fica difícil tirar ele lá de dentro, principalmente quando ele não quer, né? E muitas vezes, onde tem um dependente químico que está no fundo do poço, na fase do porco, e não quer se tratar, é porque tem alguém financiando essa doença para ele, alguém facilitando a vida dele, né? Normalmente é uma esposa, uma mãe, um pai, um patrão, um médico, um psicólogo, que às vezes, por não entender o processo, vai facilitando a vida da pessoa, ela não percebe o que ela precisa mudar e ela continua usando droga, porém, com pseudo-tratamento, vamos dizer assim.